viver em unidade espiritual. Irmãos, eu tenho que fazer parte do corpo. Para eu ser ovelha, para você se intitular ovelha, você tem que estar dentro do rebanho. Você tem que fazer parte do rebanho do sumo pastor. E o sumo pastor se chama Jesus Cristo. Você já viu um pastor, o pastor Jesus Cristo, ele chama a todos: vinde a mim. Jesus nos chamou: vinde a mim. E olha que coisa interessante, irmãos. Olha como é importante as ovelhas estarem juntas. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Olha a importância das ovelhas estarem junto. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Onde é que via a comunhão? Onde é que aquelas ovelhas tinham comunhão? Quando é que elas tinham comunhão, irmãos? Quando elas estavam onde? Juntas. E aonde que elas estavam juntas? No partir do pão. Elas estavam juntas no partir do pão. Aleluia. Elas estavam juntas só no culto de Santa Ceia? Não. Além do culto de Santa Ceia, elas estavam juntas nas orações que se tinha. Aquelas ovelhas estavam juntas nas orações. E por elas estarem juntas em oração, por elas estarem juntas, a Bíblia diz que aquilo desencadeou uma reação. Aquela ação de estarem juntas desencadeou uma reação. E qual foi a reação? Em cada alma havia temor. E muitos prodígios, sinais, eram feitos por intermédio dos apóstolos. Agora volta de novo elas estarem juntas. Todos os que creram estavam juntos. Você já viu alguém que crê na mesma revelação de você e não está junto? Como é que ele vai dizer que ele é de oração se nunca você vê ele na oração contigo? Como é que ele vai dizer que ele é de jejum se ele não consegue ficar um sábado das 9 às 5 da tarde aqui junto contigo? Em cada alma havia temor, eles estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bem, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente. Claro, irmãos, nós precisamos ambientalizar isso aqui. Jerusalém, até os dias de hoje, é tudo perto. Hoje nós não conseguimos ter culto todos os dias, porque os irmãos trabalham, moram longe, têm gastos. Mas na medida do possível, a Bíblia diz que eles diariamente perseveravam. Aonde? Unânimes. Aonde, irmãos? No templo. Além de estarem no templo, eles partiam pão de casa em casa. Tomavam, como é que era o lar desses crentes? Tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de quem? De todo quem? Se fosse nos nossos dias, íamos contar com a simpatia de quem? Com o pessoal aqui do mercado, com o pessoal ali, o barbeiro aqui da frente, com o pessoal da lotérica, com o borracheiro daqui, com o pessoal aqui da gaúcha, a simpatia dos vizinhos daqui do lado. Lá na tua rua, o pessoal vai olhar para ti e vai dizer: mas que crente legal esse, né? Veja, ele não se mistura, ele é luz.
Mas olha, ele passa aqui, eu vejo que ele passa, ele é diferente. Ah, me deu uma coisa quando ele passou aqui, vontade de ir na igreja, de ser crente. E o que acontecia? Louvando a Deus, eles estavam fazendo uma ação, e o mundo espiritual estava reagindo a favor deles, louvando a Deus, e contando com a simpatia de todo o povo. Agora imagine, irmãos, que coisa linda, eles não se misturavam com o pessoal do mundo, eles não faziam as coisas do mundo, mas eles ganhavam as pessoas do mundo para Deus. As suas ações, aleluia, refletiam quem eles tinham dentro deles. E o que a Bíblia diz? Quando eles começaram a fazer isto, a Bíblia diz que o Senhor acrescentava. Quem é que dá crescimento para a igreja, irmãos? O Senhor. Acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Primeiro comportamento de ovelha. Ovelha vive em grupo. Ovelha tem que estar junto com ovelha. Primeira coisa que eu aprendo com uma ovelha: eu tenho que estar perto de vocês e vocês têm que estar perto de mim. Sabiam disso? Tem pessoa que pensa o seguinte: vou usar um termo feio aqui, mas não é feio, é que as pessoas acham que é feio. Se eu me aproximar muito do pastor, vão achar que eu sou puxa-saco. Você sabe o que é puxa-saco? Não é isso que tu está pensando. Puxa-saco era um cargo que tinha na marinha, que era o pessoal que puxava o saco com as roupas dos marinheiros. Ele ia lá, era um marinheiro exclusivo que puxava os sacos lá de uniforme, de roupa. Ficava tudo em prateleiras. E tinha um marinheiro exclusivo que a função dele era puxa-saco. Não é nada que tu estava pensando. Era aquele que puxava, ou seja, aquele que ajudava o outro. Então as pessoas diziam: eu não vou me aproximar do pastor, porque se eu me aproximar do pastor, vão dizer: esse aí é da turminha. Só se for da turminha da oração e do jejum. Tu tem que ser da turminha da oração e do jejum. Porque o pastor, o teu líder, vai te levar para a oração e para o jejum. Jesus, o que ele fazia com os discípulos? Levava ele para onde? Para a oração e para o jejum. Levava eles para evangelizar. Levava eles para expulsar demônio. Levava eles para fazer visita. Então veja, irmãos. Primeira coisa, o inimigo quer afastar ovelha de ovelha. Por que o inimigo luta tanto para colocar a confusão no meio da igreja? Porque Jesus disse assim: um exército dividido. O que acontece com um exército dividido? Imagina que tem um crente aqui, ó, um crente cá e outro acolá. Eu sou uma presa fácil, mas se nós tiver todo mundo junto, ó, juntinho. Você já viu como é que as ovelhas ficam juntas? Aqui a maioria é do campo, né? Se não conhece, entra na internet lá ver. Elas ficam tudo uma protegendo a outra. Tu está protegendo o teu irmão? Tu está protegendo o teu irmão? Ou tu está falando dele? Tu está protegendo? Tu tem que proteger o teu irmão. Irmãos, é triste, mas você não vai ver na internet, que hoje é o que se usa muito, espírita falando mal de espírita na internet. Tu não vai ver macumbeiro falando mal de macumbeiro. Tu não vai ver uma testemunha de Jeová falando mal de outra testemunha de Jeová. Mas tu vai ver evangélico falando mal de evangélico. Olha que coisa louca. Porque... Irmão, não fala do teu irmão, tu tem que estar junto com ele. Tu tem que estar junto com o teu irmão. Tu quer ter comunhão com o teu irmão? Ora, vem para cá na quarta. Vem para cá no sábado.
Vem para os cultos de doutrina, vem para os cultos de domingo, vem para a escola bíblica. Aí todo mundo vai estar recebendo a mesma revelação. Primeira coisa, então, que eu e você aprendemos: ovelha vive em grupo. Segunda coisa, toda ovelha, ela tem que seguir. Ela segue quem? O seu pastor. O que o Davi, o salmo mais conhecido do Davi, o Salmo 23, diz assim, ó. O que diz lá? O Senhor é o meu pastor. Davi era pastor de ovelha. E ele estava dizendo assim, ó: o Senhor é o meu pastor. Nós temos hoje, irmãos, uma luta muito grande. Cada um de nós tem uma luta dentro de nós. Que a nossa natureza humana, ela não gosta de se sujeitar. A natureza humana, ela não gosta de ser submissa. Então as pessoas, elas não gostam de se submeter às suas lideranças. Mas ovelha que é ovelha, ela é submissa. Se eu estou, irmãos, eu tenho que pensar o seguinte. Eu pergunto para os irmãos: tem alguém aqui que foi ganho no relho para Jesus? Foi alguém aqui colocar uma faca no teu pescoço, como fazia a Igreja Católica, para converter as pessoas? E assim, ó, tu tem duas opções: ou tu larga de ser muçulmano, e vem para o cristianismo, senão a gente te mata. Que bela opção. As pessoas escolhiam o cristianismo. Então as pessoas se tornavam cristão por medo. Agora a pergunta é o seguinte: você veio para Cristo por quê? Porque a Bíblia diz que Ele nos chamou com cordas de quê? De amor. Agora, por que você está no Ministério Restauração? Por que você está aqui? O Ministério Restauração, irmãos, ele é formado por homens, e o homem tem as suas falhas. Todos nós aqui temos nossas falhas. Mas qual é o diferencial? É que toda a liderança, ela quer uma coisa: ela quer aquilo que está escrito na palavra de Deus. Ela quer aquilo que está escrito na palavra de Deus. E nós queremos então extrair da palavra de Deus o máximo para podermos viver aqui na terra uma vida santa e separada do mundo. Mas para isso, eu tenho a palavra de Deus, eu tenho todo o arcabouço que eu falei para os irmãos aqui. Tem regulamento interno da União Feminina. Ah, mas eu não concordo com isso. Então, irmão, o que eu vou fazer por ti? Eu vou orar. Ah, mas eu não... Irmão, como é que um crente, irmãos, que promulga a mesma fé que eu e você, ele vai dizer que não aceita o que o ministério tem? Ele não aceita jejum, ele não aceita escola bíblica, ele não aceita, sei lá, o que o ministério coloca para nós. E são coisas que não são feitas tomando Coca-Cola, não são coisas que são feitas tomando uma churrascada. Os pastores não ficam, como em muitos lugares, tomando cervejinha. As nossas convenções são uma oração e jejum. Para nós trazermos uma coisa para a igreja, às vezes você ora
3 dias para tomar uma decisão, e se Deus não fala, se para aquela decisão, se espera mais uma convenção. Isso aqui não foi de agora que se trouxe, isso aqui vem se orando, vem se jejuando, para quando chega em você, você tem que entender uma coisa, que a liderança orou, jejuou. Os nossos púlpitos, você não vai ver pastores pedindo dinheiro. Eu não vou parar a mensagem aqui agora e pedir para o irmão Edson vir aqui e começar a pedir dinheiro. E daqui a 5 minutos vem o presbítero José e entra com a campanha lá, não sei o quê. E até o final do culto, em muitas igrejas, eles pedem 3, 4 vezes dinheiro. Isso você não vai ver aqui. Então veja, eu preciso como ovelha seguir a minha liderança. Se a minha liderança está procurando seguir o que está na Bíblia, se a minha liderança está aplicando o que está na palavra, por que que eu não vou seguir? Por que que eu não vou seguir as determinações do ministério? Qual é o problema? O comportamento das ovelhas de seguir um líder nos mostra a importância da liderança. E também nos lembra que todos precisamos de orientação em momentos difíceis. Então veja, irmãos, tem pessoas que eles não procuram nunca o pastor para tomar um conselho. Sabe quando é que eles procuram o seu líder, o seu pastor, o seu líder de departamento? Quando o problema já está instaurado. Quando o problema, esses dias, um irmão me chamou, onde eu sou supervisor, para resolver um problema. Eu falei, meu irmão, agora não tenho o que eu fazer por ti. Tu tinha que ter me chamado lá no início do problema. Agora eu não tenho o que fazer por ti. Por que que não chamou no início? Ali havia uma dificuldade. Ele poderia ter vencido, mas ele não quis chamar. Irmão, eu vou contar uma coisa para você. Eu não quero incomodar o pastor. Essa frase não é de Deus. Quantas vezes tu está sofrendo e tu não procura ajuda? E muitas vezes é soberba. Mas eu não vou incomodar o pastor. Aí já entrou a soberba. Não, eu resolvo tudo sozinho. Irmão, Jesus que foi Jesus, ele levou 3 para orar com ele. Ele levou 3, ele levou 3, assim, eu não posso estar sozinho. Eu pergunto, ele não era homem e Deus ao mesmo tempo? Jesus diz assim, a minha alma está angustiada. Ficai aqui comigo, ora comigo. Pedro, Tiago e João. Quando Jesus foi para o monte da transfiguração, ele podia ter ido sozinho. Não, mas ele foi sozinho? Não. Ele levou aqueles que eram mais próximos. O que Jesus como líder estava nos ensinando? O que Jesus como líder, como filho estava nos ensinando? Mas a Bíblia está dizendo que nós fomos enviados para ganhar alma em território de lobos. Agora, eu preciso entender se eu realmente estou tendo uma natureza de ovelha para ganhar almas. Será que eu tenho uma natureza de ovelha? Será que eu penso em viver em grupo? Será que eu penso em seguir as diretrizes da minha liderança? Veja, irmãos, um outro... me faltou a palavra. Um outro comportamento da ovelha. Muitas das vezes, irmãos, a ovelha, ela é insegura. Nós temos que ter cuidado com a insegurança. Sabe por quê? Porque as ovelhas tendem a seguir a manada.
e podem ser influenciadas pelo medo. Então veja, olha como as minhas atitudes, eu tenho que ter cuidado com as minhas atitudes, eu tenho que ter cuidado com as minhas decisões, você tem que ter cuidado, nós temos que ter cuidado, porque as nossas decisões, as nossas atitudes, podem levar alguém para a morte. O apóstolo Paulo, escrevendo uma de suas cartas, ele diz assim: se o comer carne e envergonha o teu irmão, não come. O Paulo diz assim: o problema não é a tua consciência, o problema é a consciência do outro, que não tem maturidade espiritual para ver você comendo carne. E aquela atitude pode ele se desviar, pode levar ele a tomar uma atitude que não convém para a sua vida espiritual. Então veja, eu tenho que ter cuidado com as minhas atitudes. Nós precisamos ter cuidado com as minhas atitudes, com as nossas atitudes. Aleluia! Quarta característica da ovelha: a ovelha só trabalha em grupo. Irmãos, a igreja não pode ser uma ilha. Vou dar um exemplo. O irmão Eduardo está lá no Itaqui, ali no Itaqui, 90 quilômetros, bem pertinho. Ele não pode ser uma ilha lá em Itaqui e dizer: não, nós aqui a gente não se mistura com o pessoal da sede. O departamento da juventude não pode ser uma ilha. O departamento do ensino não pode ser uma ilha. A união feminina não pode ser uma ilha. Os cavaleiros não podem ser uma ilha. Nós precisamos entender que a igreja é um corpo. E nós temos que aprender a trabalhar como corpo. Não é o meu departamento, aqui ninguém tem nada, irmãos. Aqui ninguém é dono de nada. As pessoas o meu departamento, o meu coral, a minha escola bíblica, os meus alunos, as minhas alunas, a minha congregação. Eu sou pastor do Ministério Restauração. Eu estou pastoreando São Borja, mas eu sou pastor do Ministério Restauração. Eu sou professor de escola bíblica do Ministério Restauração. Se precisar de mim em qualquer lugar do ministério eu vou. Por quê? Porque eu trabalho em grupo. Ovelha trabalha em grupo. Então nós precisamos entender isto. Então, quando tem um evangelismo, não é de um departamento, é da igreja. É a igreja, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que nós precisamos trabalhar em grupo. A Bíblia diz, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Irmãos, essa pregação não vai terminar hoje, ela vai continuar assim como foi a outra do mês passado. Mas eu vou avançar um pouquinho. Não vai dar tempo de chegar no território de lobos, vamos ficar só na ovelha hoje. Semana que vem a gente continua. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, olha que coisa fantástica, irmãos, é trabalhar em grupo. Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. A Bíblia diz que o Pedro e o João foram ameaçados a não mais pregar em nome de Jesus Cristo, porque eles haviam, pelo poder de Jesus, haviam curado aquele homem lá que estava na Porta Formosa, o coxo da Porta Formosa. E no versículo 23 do capítulo 4, a Bíblia diz que eles foram soltos. O que eles foram fazer, irmãos? Eles foram procurar o seu grupo. Eles foram procurar a igreja. E eles foram passar para a igreja a sua dificuldade.
Aqueles homens, irmãos, eram homens que operavam milagres. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava. Mas agora Pedro não se fiou na sua sombra. O Pedro poderia ter ido para outra parte, mas ele foi para onde? Ele foi procurar a igreja. Ele foi procurar a família da fé. E a Bíblia diz, versículo 23, e uma vez soltos, procuraram os irmãos, e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. E eles começaram a orar. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. E a Bíblia diz, eu vou encurtar a narrativa aqui. E a Bíblia diz no versículo 31, e você conhece, que tendo eles orado, tremeu o lugar aonde estavam reunidos. E olha o que aconteceu. Não foi um, não foi dois, havia uma unidade espiritual. O problema de Pedro e João não eram mais agora de Pedro e João apenas, era um problema de toda a igreja. Eles trouxeram o problema para a igreja, eles trouxeram a dificuldade para a igreja, e a igreja unida, a igreja em comum acordo, a igreja como corpo, como ovelha, que tem um único pastor, Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que eles juntos, aquele grupo conciso, aquele grupo junto, aleluia, eles começaram a orar, Senhor, olha porque eles estão falando, eles não ameaçaram só o Pedro, eles não ameaçaram só o João, eles ameaçaram a igreja. O problema de João é nosso, o problema de Pedro é nosso. E a Bíblia diz que eles começaram a orar, aleluia, e eles dizem assim no versículo 29, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anuncie com toda intrepidez a tua palavra. E no versículo 31, a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo. O que aconteceu logo em seguida? Quando eles tomam essa atitude de serem corpo, de serem uma só alma, um só Espírito, da multidão dos que creram, era o coração e alma, mente, alma, espírito. Ninguém, veja o que aconteceu lá no 2, vai acontecer no 4. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. E o que acontecia? Manifestava o poder. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor. E em todos eles, veja, havia abundante graça. Havia abundância de graça. Agora a pergunta é o seguinte: como é que nós recebemos uma mensagem dessa? Você recebe como ovelha? Como é que você está recebendo essa mensagem? Como é que você recebe uma mensagem dessa? Eles confiavam aos apóstolos a administração da igreja. Aleluia. Eles trabalhavam em grupo. Quinta coisa que nós podemos aprender com a ovelha: adaptabilidade de mudança. Ovelhas se adaptam a diferentes ambientes de pastagem e condições climáticas. Isto nos ensina o que, irmãos? A sermos mais flexíveis e abertos a mudanças em nossas vidas.
O ministério está trazendo toda uma mudança para os próximos 2 anos. A pergunta é o seguinte: quem vai se adaptar a essa nova mudança? Você vai abrir mão do teu lazer para vir evangelizar? Tu vai abrir mão de alguma coisa para ganhar uma alma? Veja, irmão, nós não podemos ler a Bíblia corrido. Olha o que Jesus estava dizendo: eu vos envio como ovelha. Aí a pessoa, como ovelha, legal. Você tem essas características da ovelha? Você se adapta a mudanças? A Bíblia diz que, lá em Atos nós vamos aprender muita coisa. A Bíblia diz no capítulo 7, no 8, mais 10 minutos, 15 e eu termino. E depois nós vamos sentar 6 e 10 horas, tu vai para tua casa. Versículo 8, é capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, versículo 1. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Ou seja, eles tinham que mudar. Eles tinham que levantar acampamento. Eles tinham que ter uma nova perspectiva de vida. Eles iriam ter que se adaptar às mudanças agora impostas pelas circunstâncias. E a Bíblia diz que como é que veio esta mudança? Essa mudança veio por meio de perseguição. A mudança que nós estamos iniciando hoje aqui na área, ela veio por meio de uma revelação. E nós não podemos não, mas eu não quero, não aceito. Você tem que orar e dizer: Senhor, eu quero participar disso. Eu quero participar, eu quero ser uma ovelha, eu quero participar desse movimento, Senhor, de ganhar almas. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, olha aqui a mudança, os que foram dispersos iam por toda parte, fazendo o quê? Fazendo o quê? Pregando a palavra. Aquela mudança não fez eles parar de evangelizar. Aquela luta, aquela dificuldade não fez eles parar, pelo contrário, eles iam pregando. Aleluia! Sexta coisa que nós temos que aprender como ovelha. Tu sabe o que a ovelha tem na vida? Ela tem rotina. Elas têm hábitos diários de alimentação e descanso que lhes proporcionam bem-estar. Nós temos que termos uma rotina, aleluia. Nós temos que estabelecer uma rotina saudável em nossas vidas, em todas as áreas. Mas aqui eu quero só entrar na área espiritual. Vamos ler Lucas, capítulo 4, e versículo 16. Diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então veja, irmãos, nós temos que desenvolver o hábito de orarmos todos os dias. Você tem que ter o hábito, você tem que desenvolver a rotina
de orar todos os dias. Você tem que desenvolver o hábito de ler a Bíblia todos os dias. Como ovelha, você tem que ter esses hábitos bons, hábitos espirituais. Todos nós aqui temos o hábito de fazer 2, 3, 4 refeições ao dia. E você não esquece disso. Meio-dia, quando não está de jejum, alguém lá no teu estômago já começa a te anunciar que está na hora da comida. Isto é um hábito para o corpo físico. Agora, como é que estão os nossos hábitos espirituais? Como é que está o teu hábito como ovelha de ler a Bíblia todos os dias? Você lê a Bíblia todos os dias? Não responde para mim, responde para o Espírito Santo que está contigo aí. Você tem o hábito de orar todos os dias? Pastor, eu tenho o hábito de orar 15 minutos por dia. Então tá, começa com esses 15. Eu tenho o hábito de orar antes de sair para trabalhar. Eu tenho o hábito de orar depois do almoço. Tem uns aqui no interior, o pessoal tem o hábito de dormir depois do almoço. Veja, a pessoa dorme todos os dias, 1 hora, 1h30, mas não consegue orar meia hora. Você tem que ter o hábito de jejuar no mínimo 1 vez na semana. Você tem que ter o hábito de ler a palavra, de orar, de jejuar. Como ovelha, veja, irmãos, é o poder do hábito. É o poder do hábito. Jesus disse assim, eu envio vocês. Eu estou enviando vocês como ovelha. Eu estou enviando vocês, mas vocês têm que ter característica de ovelha. Vocês têm que ter conduta de ovelha. Se a gente lê batido, a gente não consegue compreender isso. Aí a gente começa a ver por que a gente não ganha alma. Porque falta a característica de ovelha em nós. Outra coisa, vai dar tempo. A ovelha, ela tem o comportamento bem interessante de sinalizar perigo. A ovelha tem um comportamento, se ela não conhece a voz do seu pastor, se ela não conhece a voz do seu dono, ela fica alerta. E o que dizem os entendidos? Que o comportamento de alerta das ovelhas, quando percebem um perigo, é lembrete sobre a importância de estar atento. Quando você percebe um perigo, o que você faz? A Bíblia diz que Jesus falou lá na noite, que ele estava orando, junto com aqueles 3 discípulos. Ele dizia assim, vocês não puderam vigiar nem 1 hora comigo? E Jesus dizia assim, vigiai e orai. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então veja, irmãos, todos nós estamos rodeados de perigo. Tanto isso é verdade, que em Mateus, no capítulo 6, na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou a oração preventiva. Na parte final ele diz assim, vocês vão orar assim, a parte final lá, não nos deixa cair aonde? Em tentação. Por que ele orou isso? Porque lá em Tiago, no capítulo 1, a Bíblia diz assim, a partir do versículo 14, ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode tentar a ninguém, mas cada um é tentado pelo quê? Pelas suas próprias concupiscências ou cobiças. Cada um de nós aqui, irmãos, cada um de nós, desde a criança mais novinha que tem aqui dentro, até a pessoa mais velha que tem aqui,
Todos nós não escapamos das concupiscências que tem dentro de nós. Agora, todo santo dia, quando eu e você acordamos os nossos olhos e vamos ter contato com o mundo, há um ambiente hostil à nossa vida. Há um ambiente hostil para tentar nos destruir. Agora veja, olha a importância. Você que trabalha, você que sai cedo de casa, antes de sair, para ter contato com o mundo, ter o hábito de orar. Você vai sair de casa, vai levantar 15, 20 minutos mais cedo. A Bíblia diz assim, ó, aqueles que de madrugada me buscam, me acharão. Você vai levantar antes, e você vai pegar, eu só tenho 15 minutos, pastor. Bueno, pega aqueles 15 minutos e começa a orar, Senhor, me livra das tentações. Senhor, eu vou hoje para o meu trabalho. Eu tenho aquele meu colega, aquela minha colega, aquele, sei lá com quem eu vou me relacionar com as pessoas do mundo hoje. Senhor, tu sabe que tem algumas coisas dentro de mim que eu estou lutando para vencer. Senhor, não me deixa cair naquelas concupiscências que eu ainda não crucifiquei. Senhor, me livra, Senhor, não me deixa cair em tentação. Aí Jesus disse assim, olha, primeiro tu vai orar para aquilo que está dentro de ti. Agora depois tu vai orar pelo ambiente aonde você vai colocar a planta do teu pé. E você vai orar assim, me livra do mal. Então não adianta eu só orar por mim. Eu tenho que orar pelo ambiente, pelos desígnios de Satanás, pelas armadilhas que o diabo preparou ali na frente, durante o dia para mim. Então veja, isto se chama uma oração preventiva. Mas a maioria dos crentes, eles fazem uma oração corretiva, depois que o problema está instaurado. Aí eles vão achar tempo para orar. Por que tu vai sofrer? Se tu pode antes destruir todo o projeto do diabo. Sinalizar perigo. E por último, a última característica da ovelha que eu quero trazer para vocês aqui. Você tem que ter um valor que tem na ovelha, que também é fruto do Espírito. Todos nós precisamos desenvolver esse fruto. Esse gomo do Espírito, que é a paciência. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 29, Jesus diz assim, ó, aprendei de mim, que sou estressado, irado. Foi isso que Jesus disse. Aprendei de mim que sou o quê? Como? Não escutei? Ovelha é? Pergunta para o teu irmão aí. Tu é manso, ovelha? Essa ovelhinha é mansa? Pergunta aí, ovelhinha, tu é mansa? Hein, ovelhinha? Tu vai participar do corpo do teu pastor agora. Não do meu, dele. Tu é daquela ovelhinha que dá cabeçada ou não? Não, a ovelha não dá cabeçada, né? É cabrito que dá cabeçada? A ovelha também dá? É, cara. Não é cabrito, é carneiro que dá cabeçada. Será que todo mundo... Que barulho que faz o carneiro? Alguém sabe? Irmão... A ovelha faz mé. Será que todo mundo ao participar da Santa Ceia hoje vai fazer mé? Vou tocar no corpo de Cristo fazendo mé. Mé. Agora eu me lembrei de uma propaganda, essa aí depois o senhor corta, que tinha uma propaganda, os mais antigos como eu vão lembrar. Veja as características da ovelha. Se eu não tenho essas características, irmãos, como é que eu vou ganhar alma?
Como é que eu vou entrar num terreno de lobo? Como é que eu vou entrar num terreno que a especialidade daquele camarada é comer carne? Ovelha come pasto, lobo come carne. O lobo, ele é totalmente violento. Ovelha não tem proteção nenhuma. Tá, mas como é que uma ovelha vence o lobo? Terça-feira que vem, a gente continua. Vamos abrir. Terça-feira que vem, tu vem, eu continuo com isso tudo. Vamos nos colocar em pé.